Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Trecho de uma conversa entre Jesus Cristo e um visitante, digamos ilustre, que foi ter com ele para conversar. Neste mesmo capítulo, versículos 1 e 2, nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconhece que Jesus Cristo era verdadeiramente um enviado do soberano Senhor Jeová. E chega a dizer que Jesus não faria esses sinais se Deus verdadeiramente não estivesse com ele. Nós não sabemos até que hora da noite essa conversa se prolongou. Nós não sabemos sobre o que conversaram a mais, além daquilo que está na Bíblia Sagrada, onde Jesus fala para Nicodemos sobre o novo nascimento e da sua missão como filho do Deus Altíssimo. Mas, certamente, essa conversa ela fez um efeito na vida de Nicodemos, porque em continuidade, lendo o Evangelho segundo João, no capítulo 7, do versículos 50 até os 52, nós encontramos o seguinte: Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dá-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examina, ou seja, as Escrituras, e verás que da Galiléia não se levanta profeta. Havia um grupo de fariseus, judeus, autoridades, que estavam tentando prender Jesus, mas os guardas voltaram de mãos vazias. E aqui nós temos uma perspectiva de que Nicodemos estava fazendo uma defesa em prol da pessoa de Jesus Cristo. Aquela conversa que ele teve com Jesus, onde o próprio Jesus diz que o amor de Deus foi tão extremo, tão grande, amou o mundo, ou seja, a humanidade apartada de Deus de uma maneira tal que deu o seu único filho, seu filho unigênito, seu filho primogênito, para morrer pelos nossos pecados. E, continuando a leitura no Evangelho segundo João, chegamos ao capítulo 19, e no versículos 39 e 40 diz assim: E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Ou seja, nós entendemos que Nicodemos ele tomou posição ao lado de Jesus. Aquela noite, aquela conversa, as palavras de Jesus fizeram profundo efeito na vida de Nicodemos, e agora ele corajosamente, junto com outras pessoas, levam Jesus para o sepulcro e fazem todos os preparatórios como era de costume entre os judeus. Nicodemos exerceu fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e é um homem cuja fé deve ser imitada. Que o soberano Senhor Jeová, ele nos ajude a compreender mais a sua palavra e que nos dê um dia bom e abençoado na sua presença, em nome de Cristo Jesus.
nosso Senhor, nosso Rei. Amém e amém.